Olá, tudo bem, profissionais? Vamos à resolução do nosso caso clínico que eu encaminhei para vocês na semana passada, na quarta-feira. Então, vamos novamente revisar as informações. Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, bancária. Então, logo a gente acende um alerta, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham em bancos, elas tendem a ter um estresse muito grande, essa questão emocional. Ela é uma paciente que já tem como diagnóstico hipertiroidismo, que é aquele excesso de produção de hormônio, pela glândula da tireoide. Então, é uma pessoa que ela tende a emagrecer com mais facilidade, ela tem certas desordens no organismo, é uma pessoa muito acelerada por causa desse excesso hormonal. Porém, ela está em tratamento, então isso é um ponto muito positivo. Ela tem também o diagnóstico de SOP, que é síndrome do ovário policístico, onde acaba que por uma desordem hormonal nós temos um aumento dos ovários e isso causa uma desordem em todo o funcionamento, principalmente da parte reprodutora da mulher. E isso reflete em todo o organismo também, então causa também uma questão própria hormonal acompanhada ao hipertiroidismo. Ela é uma pessoa estressada, que faz uso de ansiolítico para tentar controlar esse quadro emocional. Não tem filhos, próprio do SOP, enquanto não se resolve, não tem como a mulher engravidar. Ela é sedentária e faz uso de nicotina. Essa informação é muito importante, porque nicotina, infelizmente, gera um excesso de radicais livres no organismo que causa o estresse oxidativo nas células, principalmente nas células da pele, atrapalhando a boa proliferação, a boa comunicação dessas células. E aí a queixa principal dela é muita queda, rarefação no topo e fios quebradiços. Com essas três informações, óbvio que aliado à tricoscopia, ao que a gente visualiza em anamnese, em avaliação física, a gente já começa a concluir que se trata de uma desregulação do ciclo capilar. Porque queda excessiva com rarefação no topo, então quer dizer que essa queda é de forma difusa, e fios quebradiços, ou seja, fios muito fragilizados. Tudo isso dá sinais de uma desregulação do ciclo, onde nós temos um quadro de eflúvio telógeno. Então, logo, qual seria o nosso diagnóstico? Eflúvio telógeno. Agora, o que nós precisamos observar? Tem quanto tempo que ela sofre com essa queda? Porque se isso é algo mais recente, nos últimos 6 meses, então a gente ainda está atravessando um eflúvio telógeno agudo. Por quê? A desregulação do ciclo ocorre geralmente 3, 4 meses ali após o trauma sofrido nesse organismo. No caso dessa paciente, nós temos o trauma hormonal por causa do hipertiroidismo e por causa do SOP. Nós temos um trauma emocional, porque ela questiona ser muito estressada, faz até o uso de ansiolítico. E nós temos também um trauma de base por causa dos hábitos de vida dessa paciente, ou seja, sedentária e ainda faz uso de nicotina. Então a gente tem um nível de estresse oxidativo nesse organismo. Tudo isso aqui colaborou para que houvesse a desregulação do ciclo capilar. E aí, óbvio, mediante uma desregulação, uma queda excessiva. Por quê? Eu aumento o número de folículos em fase telógena e diminuo o número de folículos em fase anágena. E aí eu preciso, então, iniciar o tratamento dessa paciente. Olha o que foi observado em sinais clínicos. Zona bitemporal rala, mas rarefeita. Então, a famosa entrada da mulher, que muitos acreditam ser uma androgenética, só que não é, porque na mulher a androgenética comete o ápice. Diminuição do aporte de fios, hiperidrose no couro cabeludo, então excesso de suor. Logo a gente entende que esse couro cabeludo está desidratado, porque excesso de suor, mais acidificação, mais desidratação, destruição da microbiota. Então a gente tem que observar todos esses pontos para entender o que nós vamos poder usar dentro do tratamento. Ósteos vazios,
que podem significar uma inativação folicular ou um folículo atravessando na fase quenógena, ou seja, aquela fase entre telógena e anágena, onde eu precisaria ter a produção de novo fio, só que eu não estou tendo por causa do nível de dano nessa unidade folicular. O estresse oxidativo pela nicotina, o trauma hormonal pelo hipertiroidismo pelo SOP, o trauma emocional, tudo isso acarreta o enfraquecimento das estruturas foliculares. Então, possivelmente, possa estar atravessando uma fase quenógena. Por isso a importância do tratamento inicial para entender qual vai ser a resposta desse organismo. Será que esses fios vão voltar a serem produzidos ou será que já inativou? E essa resposta eu vou ter mesmo dentro de uma rotina de tratamento, que aí eu vou observar se volta ou não a produção desses fios. O biotipo cutâneo está alípico, ou seja, desidratado. Por que está desidratado? Ela não me contou que ela tem muito suor nesse couro cabeludo, que é a hiperidrose, o excesso de suor, que causa a acidificação e a desidratação, deixando o couro cabeludo mais alípico. Como sintomas, ela me relatou prurido somente, coceira. Então, tudo isso aqui, essas informações que eu colhi, me dá a direção aliado ao grau de patologias que ela tem, aliado aos hábitos de vida. Óbvio que aqui é um resumão, né? Em anamnese isso aqui fica gigante, só que eu peguei só as informações principais. Então, quando eu olho para as patologias, para a questão dos hábitos de vida, para a questão emocional, problemas hormonais, e quando eu vejo muita queda, uma rarefação no topo de forma difusa, eu entendo que eu tenho um eflúvio telógeno. E aí eu entendo que eu preciso entrar com estímulo. Só que antes disso, eu tenho um excesso de suor, eu tenho um couro cabeludo com ósseos vazios, eu tenho fios em afinamento e eu tenho também essa questão própria do prurido que ela sente e um tecido desidratado. Então, primeiro eu preciso devolver a ordem para todas essas questões. Então, eu preciso devolver filme hidrolipídico para que eu regule a microbiota, para que eu controle o processo inflamatório, que por menor que seja, ele existe, porque está tendo coceira, tem dano lá dentro das estruturas internas. Então, eu preciso colocar tudo isso em ordem. E aí, quando eu falo em ações de tratamento, logo então eu entendo que a primeira ação de tratamento vai ser devolver a hidratação tecidual. Prioli, como que eu faço isso? Então vamos lá. Em primeira sessão, por exemplo, ao invés de eu usar de argilas, por que não usar blend de óleos? Mas aí tá, eu vou usar o dermocarreador, o nosso dermocarreador, mas qual essencial eu vou usar? Não vou usar, por exemplo, melaleuca. Se eu tenho um tecido alípico desidratado ou acidificado, eu já tive uma diminuição da microbiota. Então, eu vou usar, por exemplo, lavanda, que vai ter ação de calmante, ação de desinflamação. Posso usar também ali junto um milefólio azul, que vai propiciar a regeneração desse tecido. Posso usar também sálvia, que vai atuar nessa hidratação tecidual. Tá? Outro óleo essencial também que seria muito bacana nesse momento, para que eu consiga fazer uma devolutiva melhor em relação a equilíbrio desse filme hidrolipídico aliado ao nosso dermocarreador, seria também, por exemplo, o óleo essencial de cedro, que aí ele vai trabalhar essa boa devolutiva, sem uma agressão tão exacerbada como a melaleuca. Então aí você vai parar e pensar que a gente tem vários. Óbvio que a gente não vai usar tudo isso em uma sessão só, mas você pode ir colocando ali entre uma sessão e outra. Então, de primeira mão, trabalhar blend de óleo para devolver o filme hidrolipídico, para eu devolver umectação, emoliência para essa pele, para eu regular a microbiota, que eu já começo a controlar o processo inflamatório. Nas próximas sessões, eu posso entrar com argila como a branca, por exemplo, que vai ser hidratante, que vai ter ação de regeneração também nesse tecido. Eu só vou evitar, por exemplo, a argila verde, porque já é uma pele alípica desidratada. Se eu usar argila verde, eu vou dermopurificar mais, porque ela é uma argila mais dermopurificante. Então eu vou evitar usar a verde. Mas mais pra frente eu posso usar a preta, porque aí a preta já é uma argila estimulante. E aí vai ser o momento, então, depois que eu devolver a hidratação, que eu regular a microbiota, aí sim eu vou começar a trabalhar as ações de estímulo.
Então, no momento em que eu fiz a devolução do filme hidrolipídico, que eu regulei a microbiota, que eu começo a trabalhar a desinflamação, a ação antioxidante por causa dessa nicotina, por causa própria da questão emocional, do sedentarismo, eu começo a devolver a ordem para essas estruturas. E aí eu começo a trabalhar uma devolutiva de estímulos e de homeostasia para que eu tenha novamente a produção de um fio de cabelo encorpado, pigmentado e o melhor, que ficará mais tempo em sua fase de crescimento, que é a fase anágena. E aí com isso eu controlo o eflúvio telógeno, que é a queda excessiva. Eu tenho a chance de repilar os ósteos vazios e os fios em afinamento, que pode ser um sinal de androgenética, só que no quadro clínico a paciente não me relatou nenhuma queixa de ter alguém com esse problema na família, eu deixo um pouquinho de lado nesse momento e eu vou observando se durante o meu tratamento esses fios estão encorpando novamente. Que aí, se sim, eu posso descartar a androgenética, porque eu não observei muita miniaturização no ápice, tá? Quando eu observo no ápice, então é um sinal característico da androgenética, mas eu observei de forma espalhada. Então, pode ser que seja a falta de estímulos e o nível de comprometimento daquelas estruturas. Então, agora é iniciar o tratamento, fazemos um tratamento inicial. Eu faria, em média, 4 sessões de dermoterapia capilar antes de entrar com microagulhamento, porque seria o momento de eu controlar todos esses processos que eu encontrei, a inflamação, a questão da oxidação. E aí intercalaria entre os blends de óleos, as argilas, mas usando da nossa linha principal completa, desde fluigel, esfoliante, o nosso blend Active. E aí depois entraria em microagulhamento, ali 4 sessões intercalada da dermoterapia capilar. E aí eu faria uma nova avaliação para eu entender o que eu tive de melhora e para eu entender dali para frente o que eu posso adaptar e quais serão os próximos intervalos e quantas sessões para eu conseguir controlar de fato o quadro e poder dar alta para essa paciente. Porque se ela for só eflúvio telógeno, com o tempo eu vou dar alta para ela, ela vai voltar com sessões mais distanciadas só para manutenção e sempre continuar com o produto no tratamento contínuo. Durante todo o processo, do dia que eu comecei a trabalhar essa paciente, eu já vou entrar com o fluigel, com o blend Active, para usar todos os dias, 2 vezes ao dia, e com a semente de álon, porque a semente de álon vai me ajudar tanto na devolutiva do corpo do fio que está em afinamento, como vai me ajudar no estímulo dos ósseos vazios, que vai dar nutrientes, micro e macronutrientes para esse organismo, como também vai me ajudar na questão do uso da nicotina, do sedentarismo, por causa dos minerais que vão ter a ação antioxidante dentro do organismo interno. Então, a gente precisa seguir em conjunto com o tratamento contínuo de alto impacto. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.